Parece que é uma grande conspiração das agências contra o povo brasileiro. Essa que é a grande verdade. Mas, senador Jorge Viana, vem a calhar até Vossa Excelência estar na presidência com um assunto que eu venho de tratar aqui. Vossa Excelência é muito ligado às questões do meio ambiente e, coincidência, também está aqui o senador Paulo Rocha. Veja só, senador Jorge Viana, a realidade dos índios no estado de Mato Grosso, a grande maioria é de penúria. Existem políticas públicas da FUNAI, da FUNASA, da CESAI, mas elas não têm chegado na ponta. Você vai em Campinápolis, você vai, aonde você for, vai ver miséria e degradação. Se eles estiverem próximo aos grandes centros, então o senhor vai ver prostituição, vai ver cachaça, vai ver, enfim, penúria mesmo. Mas tem uma tribo em Mato Grosso que conseguiu superar isso, senador Jorge Viana. Eles conseguiram, senador Paulo Paim, com anuência da FUNAI, acompanhamento da FUNAI aqui. Eu sempre critico a FUNAI em alguns temas, quando a FUNAI procrastina ou embarga licenciamento de rodovia que já está funcionando há 50 anos. Mas, nesse caso, a FUNAI trabalhou bem. A FUNAI amparou os índios num programa e eles começaram a cultivar a terra, acompanhado com o Ministério Público e com o Judiciário. Fizeram um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e os índios prosperaram. Senador Magro Malta, eles estão, por exemplo, há 30 dias aqui em Brasília, tentando resolver um problema deles, e eles não estão aqui com passagem nem dinheiro de ninguém, nem estão deitados nos bancos de praça aí, sujeitos a serem queimados. Não, eles estão nos melhores hotéis aqui com dinheiro deles. Vieram de avião com dinheiro deles. Mas pasme, senador Jorge Viana. Infelizmente, após quase 8 anos de sucesso nesse projeto que eles fizeram lá, de plantação, acompanhado pela... Chega o IBAMA, invade a aldeia, multa todos os índios lá que estão plantando, embarga a lavoura, e diz que está proibido a colheita e a venda dessa colheita. Meu Deus do céu, isso é uma incoerência, isso é uma falta de senso. E por quê? Uma hora eles dizem, os índios estão arrendando as terras. Bom, se estão arrendando a terra, primeiro que não é competência do IBAMA arrendamento de terra, seria a FUNAI. E a FUNAI está lá dentro da tribo, acompanhando, dia após dias. E, inclusive, essas terras, essas parcerias que fizeram, a FUNAI ajeitou isso, senador Jorge Viana, porque não tinha como dar garantia real para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica para poder dar dinheiro para eles comprarem os insumos, comprarem as máquinas. Foi uma parceria que encontrou. Está acompanhado por... Então, não existe essa de exploração dos índios, nem de degradação ao meio ambiente. Mas o que acontece? O IBAMA fez isso com os índios. Eles vieram desesperados aqui em Brasília, os índios parecis. Senador, nós estamos com medo que eles toquem fogo nas colheitadeiras, que eles toquem fogo nos maquinários. Sim, porque o IBAMA faz isso. Por legislação aprovada por esse Senado? Não. Por uma legislação infralegal feita por portaria lá do IBAMA. Bom, aí nós precisamos conversar. E Vossa Excelência é bem conhecido aqui no Senado, senador Paulo Rocha e senador Jorge Viana, senador Paulo Paim também, por serem do diálogo. E política é diálogo, política é conversar, política é ficar rouco de tanto ouvir. Mas o IBAMA não tem conversa. Há quase 30 dias os índios perambulam pelos corredores de Brasília, pelos corredores da Câmara e do Senado, pelos corredores do Planalto, pela FUNAI, e não conseguem ser atendidos pela dona Sueli, presidente do IBAMA. Dona Sueli, no meio de uma crise dessa, ela foi para onde? Viajou, não deu moral para os índios. Vice, parece que não tem. Você liga no IBAMA, um está para o médico, outro para o dentista, outro está no playground, outro está para algum lugar. Esses dias eu pedi ajuda aqui até do He-Man, dos Thundercats. Porque é hilário, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico. O que é que acontece? A liderança do governo aqui tem sido solista
em tentar ajudar. Quem falou que consegue fazer o IBAMA se mexer? Não recebem os índios. Não recebem. Há 30 dias que eles estão aqui em penúria. Não recebem. O ministro do Meio Ambiente não tem controle sobre o IBAMA. Ministro Edson, lhe respeito muito. Tenho um grande apreço pela sua cordialidade, mas o senhor, infelizmente, tem um tumor na sua estrutura. Por que é um tumor, gente? O que é um câncer num corpo? É uma estrutura que começa a ter vasos, que começa a ter quase uma estrutura própria e começa a atacar as próprias células. Assim está agindo o IBAMA dentro do governo. Não é nesse governo, não foi só no passado, isso vem de anos. E mais, aparelhado por interesses internacionais, por interesses dos mais diversos. É uma pena que o desenvolvimento desse país, a vida de pessoas como aqueles índios, eles estavam, senador Paim, no auge da dignidade, se sentindo cidadãos brasileiros. Eu tenho conversado com o cacique Ronaldo e ele falou, senador, quando eu vou na cidade eu me sinto cidadão brasileiro. Eu sou índio, mas eu me sinto um cidadão. Por quê? As pessoas me recebem bem. As pessoas não me olham torto, porque antigamente a nossa vida era no corotinho de cachaça e era pedindo na sarjeta. Hoje nós trabalhamos, nós temos piscicultura, falou, e de acordo com os nossos costumes, de acordo com o zelo. Agora, sai do quinto dos infernos, me perdoe essa palavra, mas sai do quinto dos infernos essas pessoas para tentarem jogar eles na sarjeta. Que atraso querer jogar novamente essas pessoas nisso. Não me venham com filigranas de leis e regulamentos, que eu estou sabendo a manobra. Tentaram pegar os índios de todo jeito, como não conseguiram, porque estavam parados pelo TAC, eles fizeram o quê? Foram examinar a semente. Falaram, não, achamos um caroço de soja que é transgênico, portanto está embarcado e não se vende mais nada. Agora, depois da pressão, bom, nós vamos autorizar a colheita, mas não vamos autorizar a venda. Que conversa é essa? Vai autorizar a colheita e não vai autorizar a venda? Do que adianta? Eles não vão conseguir pagar o maquinário. Eles precisam viver. A minha revolta não é pessoal, eu nem conheço essa senhora, essa presidente do IBAMA, mas a minha revolta é com a falta de sensibilidade. Porque eu conheço as tribos. Lá no Pará também, o senador Paulo Rocha, com certeza, tem o conhecimento de várias tribos e sabe a realidade dos nossos indígenas. Lá no Mato Grosso do Sul, o senador Moca, que está aqui presente, sabe também qual é a realidade do Mato Grosso do Sul. Suicídio, senador Paulo Paim. Os índios, converso de vez em quando com os caciques, quando vou nas tribos, e ele fala, senador, meu pessoal até consegue ir, eles fazem um curso superior, estudam, mas voltam para cá e não tem o que fazer, fica sem perspectiva, entra em depressão e suicidam. Agora, uma tribo consegue empreender, fazer as boas práticas, sustentabilidade. Eles, esse ano, senador Paulo Paim, fizeram uma comissão e foram para Las Vegas, às custas deles, verificar como é que os índios norte-americanos estavam fazendo para administrar os bens deles lá nos Estados Unidos, que lá em Las Vegas, para quem não sabe, boa parte daqueles cassinos lá, vai algum dinheiro para os índios lá. E eles queriam saber, entender. Então são brasileiros que estão ajudando o governo, ajudando o Brasil. Aí vem essas pessoas, mas eu já sei o que é isso. Não querem perder o osso, não querem largar o osso, porque enquanto tiver pessoas manietadas, vai ter a importância, eles vão poder ter uma importância. Gente, pelo amor de Deus, não usem essas pessoas. Virem gente. E eu não estou falando para todos os servidores do IBAMA, eu sou um servidor público. E eu sei que a grande maioria dos servidores, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que é um defensor dos servidores aqui, são gente decente. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm um modelo de país na cabeça. Não estão preocupados com o todo. Não estão preocupados com as pessoas. Não estão preocupados com gente. Está preocupado com a carreira, com as filigranas das leis do regulamento, está preocupado com o seu quadradinho.
está preocupado com a portaria X, com a portaria tal. Eles não estão preocupados que esses índios vão voltar à miséria, que vai ter suicídio. Não estão preocupados. Eles estão preocupados é que se essa casa aprova qualquer lei aqui que possa amparar essas pessoas, vamos chamar a Globo, vamos chamar e dizer que o Senado está querendo degradar o meio ambiente. Não, nós precisamos conversar de meio ambiente de forma séria. Vamos fazer um debate sério. Vamos chamar uma audiência pública, venham para dentro do Senado conversar. Querem conversar? Não, eles não querem conversar. Eles não atendem ninguém. Eles não atendem o ministro do Meio Ambiente, não atendem o ministro da Agricultura, não atendem o ministro Padilha, não atendem nada nem ninguém. A liderança do governo eu estou vendo ali, está o telefone agora, provavelmente ligando para lá. Não vão ser atendidos, porque eles já demonstraram. Não respeitam ninguém, estão acima da lei. Lei, ora lei, lei nós fazemos. Senadores, parlamentares, para quê? Aqui nós fazemos as portarias e a gente toca a vida do jeito que quer. Esse IBAMA, eu vou repetir, esse IBAMA é um tumor, é um câncer. Tomara que se aproveite algumas células ali dentro. Mas esse governo precisa tomar um pé e curar o Brasil desse tumor maligno. Eu, como representante do Estado de Mato Grosso, não vou aceitar que esses fascínoras, e eu vou repetir essa palavra, é dura, mas isso, as pessoas que querem jogar os índios para a miséria não são mais do que fascínoras. Eu não vou aceitar que cheguem lá e joguem novamente os índios na miséria. Isso é um absurdo. Eu vejo por aí, índio vive na boca de todo mundo aqui. Que os índios, às vezes esse plenário está cheio de índio aqui. Pois bem, chegou a hora da gente defender os índios. Eles estão querendo trabalhar e plantar. Estão querendo trabalhar e plantar. Cadê o IBAMA para ajudar? Não, mas aí vai acabar com o meio ambiente. Conversa fiada. A FUNAI está lá dentro. Senador Paulo Rocha, Vossa Excelência é um homem experimentado na política. Vossa Excelência acompanha isso, sabe que a FUNAI é rigorosa com esses negócios. A FUNAI está acompanhando, tem termo de ajustamento de conduta, está o Ministério Público, está o Judiciário. Aí sai lá das profundezas dos infernos o IBAMA para acabar com os índios. Não, isso não vai acontecer. Dona Sueli, eu já pedi que a senhora se demitisse. A senhora não vai fazer, porque o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa do torcedor xingar o juiz no alambrado e pedir para ele sair. Ele não vai sair. Mas eu espero que a senhora seja demitida em breve, a senhora e todos que pensam como a senhora. Muito obrigado, senhor presidente.